Pois bem, amigos, continuando o período colonial, agora vamos falar do açúcar no Brasil, né? A economia açucareira. Nós já falamos aí desde o período pré-colonial, falamos das capitanias hereditárias, falamos dos governos gerais, das invasões francesas, holandesas, falamos da escravidão no Brasil. Então, agora nós vamos falar, né, de como foi a nossa economia açucareira. Vamos ver primeiro, antes de falar, vamos falar sobre os fatores da implantação da economia açucareira no Brasil. O que levou, né, os portugueses a decidirem implantar cana-de-açúcar no Brasil, principalmente no Nordeste? A expansão da demanda e os preços do açúcar na Europa. Estava faltando açúcar na Europa, então o preço estava alto e a procura, que é a demanda, estava alta também, né? Porque estava faltando, o preço subia. Eles falaram, não podemos ganhar mais do que o comércio com as Índias, né? Que estava já deficitário. Experiência anterior dos portugueses na região lá na Ilha da Madeira, né? Essa região fica aqui perto de Portugal. Aqui Açores, Madeira. Aqui eles já haviam plantado cana-de-açúcar, colhido, feito o melaço e exportado para a Holanda. Tropicalidade da colônia. O clima tropical da colônia dava condições de uma terra propícia para plantar cana-de-açúcar, né? Então ali seria um paraíso para a plantação. Como Caminha disse na sua carta ao rei, em se plantando tudo dá. E outra coisa foram os holandeses, os povos flamengos, né? Que não é o Flamengo do Rio, não. É flamengos, ou também chamados de batavos, eram os povos holandeses. Os holandeses eles tinham uma experiência de refinar o açúcar. Então, eles que deram o capital para Portugal, implantar os engenhos do Brasil, que precisava comprar máquinas, desmatar, comprar escravos, construir as instalações, tudo aquilo ali, né? Contratar mestres de açúcar que sabia fazer o ponto certo do açúcar. Os holandeses, então, financiam, só que os holandeses vão financiar porque eles vão ter um acordo com Portugal, que eles seriam aqueles que transportariam, refinariam e venderiam o açúcar. Eles iriam ao Brasil, buscava a matéria-prima lá nos portos e pagava, é claro, e levava para a Holanda, refinava e vendia mais caro. Então é por isso que eles fizeram o financiamento. À toa ninguém ia fazer um tipo de financiamento desse. Então você vê aqui a Holanda, a região aqui, então era para cá que vinha todo o melaço, né, da cana-de-açúcar que era produzido no Brasil, vinha parar aqui na Holanda, eles refinavam, tinha toda a tecnologia para ficar branquinho, e aqui vendia por toda a Europa conhecida da época. Vamos ver o mundo açucareiro. Vamos explicar como é que funcionava o mundo açucareiro. Tinha o engenho, né, e as engenhocas. Não é máquina, não. Engenho é o conjunto de terras e instalações destinadas à produção de açúcar. Quando você fala engenho, não é a moenda. Tá? Engenho é toda a propriedade. Tá? As engenhocas já são propriedades também, mas pequeninhas, como se fosse um sítiozinho, uma chácarazinha, que produzia melaço também, mas rapadura e aguardente. Só que o melaço era usado para consumo próprio, que a gente chama de açúcar mascavo hoje, né? Aqui não, aqui se produzia o melaço e era exportado para a Holanda. Aqui você vê um engenho de açúcar, né? Aqui é a casa grande, né? Uma casa bem grande do senhor de engenho e da sua família. Aqui a senzala, sempre perto da casa grande, onde os escravos dormiam, né? E a casa do engenho. Aqui tem a moenda, né? As casas de purgar, as fornalhas, tudo aqui. Esse aqui é um engenho já dos mais tecnológicos, que é a roda d'água, né? Existia outro tipo de engenho que era puxado por animais. Aqui você vê uma engenhoca, uma pequena produção, 2 escravos rodando uma moenda, é uma pequena propriedade lá, tinha só 2 escravos e eles ficavam lá produzindo, né? Os 2 moendo e os outros colocando a cana. Quais são os tipos de engenho como máquina, né? Que tipo que eles usam para produzir
a cana. Tem o real, que era movido por água, e o trapiche movido por animais. O real é esse, era mais caro, porque exigia uma roda d'água, exigia que tivesse um curso do rio, tinha que desviar, e se estragasse ali, tinha que buscar da Europa as peças, né? Então era mais difícil de mexer com ele. Mas ele era o mais chique da época, o engenho real, por isso o nome adesivo ao rei. E existia também o trapiche. Esse aqui era o mais usado no Brasil, porque ele custava menos. Tinha uma grande roda, né? Aqui veja um escravo aqui colocando os feixes de cana para moer. Aqui escravos chegando da roça com feixes de cana para deixar ali para poder moer. E aqui as juntas de boi. Tinha duas juntas de boi, com uma guia aqui, outra guia aqui, e eram puxados. Então eles ficavam tocando de roda o dia inteiro. Vê que o chão está até pisado aqui, de tanto que eles rodavam ao longo do engenho. Então isso aqui, se você for ao Nordeste, naqueles hotéis fazenda, que preservaram isso, né, que antes eram engenhos, você vai ver isso lá ainda como turismo, né? O mundo açucareiro, então, na unidade de produção, ele tinha a casa da moenda, a casa das fornalhas e a casa de purgar. Então, a casa da moenda é isso, aqui onde vai moer a cana. A casa de purgar é a casa das caixas, aqui ficavam as fornalhas. Você vê aqui, ó, essa imagem aqui do século XVII, onde você vê aqui, ó, colocava fogo, né? E aqui fervia depois o mestre de açúcar. Geralmente verificava o ponto certo do melaço para depois jogar aqui dentro. Ó. Esse aqui são formas de barro que parece um pão virado de cabeça para baixo, enchia de melaço, esperava endurecer, depois tirava, empalhava, geralmente com bananeira ou outra coisa, e depois era colocado nas mulas e levado para o porto. Essa figura aqui, parecida um pão, deu origem ao nome do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Por isso falar lá Pão de Açúcar, o morro parece esses recipientes para endurecer o melaço. Aqui você vê lá na roça, né, tirando os escravos trabalhando na roça aqui na cana de açúcar. Os tipos de fazenda que existia, a grande propriedade senhorial, que era o engenho propriamente dito, as fazendas livres, que eram as engenhocas pequeninhas, né? E as fazendas obrigadas, que eram meieiros do grande proprietário. Então ele era obrigado a plantar e dar metade da produção para o senhor de engenho, dono da região. Aqui novamente, aqui, para vocês verem como é que era, a casa grande aqui, a casa grande. Aqui a senzala bem embaixo aqui, ó. Você observa que a senzala ficava aqui pertinho do seu engenho, né, para poder ficar mais fácil de vigiar. Aqui você vê a moenda e aqui a capela. Tem todo engenho, como a igreja veio junto com a colonização, todo engenho tinha uma igreja, tá? Por que houve um declínio da produção açucareira no Brasil? Devido à concorrência holandesa. Essa concorrência holandesa, que eu expliquei quando nas invasões holandesas, eles foram expulsos do Brasil e acabaram de implantar na região das Antilhas, tá? Muito obrigado a vocês e até a próxima.